Olá, aqui é o professor Leonardo Deluca e nessa videoaula nós vamos falar sobre fosfatos de alta energia. Você já deve ter ouvido falar muito de adenosina trifosfato, uma molécula grande, carregada de energia, que ela é muito importante para o metabolismo. Tudo o que acontece no corpo humano de liberação de energia, quem libera essa energia é a molécula de ATP, adenosina trifosfato. Então, o nome já diz, ela é o conjunto de 3 grupos fosfato com a molécula de ribose e uma molécula de adenina. Nós vamos falar mais para frente sobre a característica dessa molécula. O que nós temos que entender é que o ATP ele é a mais importante transportadora de energia da célula. Ele é responsável por uma série de reações celulares que ele, por portar muita energia, ele é responsável então por transferência, transporte de substâncias, de nutrientes entre os tecidos, por síntese de substâncias, por síntese de DNA, por exemplo, quem é responsável é o ATP. No pós-exercício a gente precisa de ATP, precisa consumir energia então para remover substâncias, remover metabólitos musculares, para sintetizar glicogênio, sintetizar proteínas, sintetizar gorduras, nós precisamos de ATP. Então, tudo que está relacionado ao metabolismo, tanto o catabolismo, que nós vamos ver mais para frente, que a glicólise anaeróbia, ela consome muito ATP, o próprio metabolismo aeróbio, nas suas reações intermediárias, consome ATP também. E que para o anabolismo, para gerar substâncias, nós precisamos, para o próximo crescimento muscular, nós precisamos de ATP, nós precisamos consumir essa energia. Exige grande quantidade de energia para a sua síntese, ou seja, mesmo para sintetizar ATP, eu preciso consumir muita energia, que seria aquilo que nós falamos em aulas anteriores, que às vezes não fica muito claro nos livros didáticos da área de bioquímica e fisiologia do exercício. Aqui, a síntese do ATP, o ATP ele não aparece do nada no músculo, na célula. Ele é sintetizado a partir de macronutrientes, principalmente gordura e carboidratos e proteínas, aminoácidos. Então, a gente precisa de quebrar essas moléculas, tanto em repouso quanto durante o exercício, mais rapidamente durante o exercício, para consumir energia, essa energia consumida vai gerar, então, a molécula de ATP. É para isso que serve, então, o sistema de fosfocreatina, glicólise anaeróbia e o metabolismo aeróbio, a fosforilação oxidativa. Então, ela é a combinação de adenosina de fosfato e fosfato inorgânico. Nós vamos ver que o ATP ela é a união de uma adenosina difosfato, então uma adenosina com 2 grupos fosfatos e mais o fosfato inorgânico. Então, há uma série de reações mais complexas, inclusive, que degradam ainda mais essas moléculas de ADP e fosfato inorgânico, que não é o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é nós entendermos como que o ATP ele fica estocado nos tecidos e no músculo. Então, o que a gente tem que entender é que o ATP ele é gerado a partir de macronutrientes, ele fica estocado em pequena quantidade em outros tecidos, 3 a 6 milimol por quilo por litro de tecido, digamos, por litro de água celular no tecido, digamos assim. E o dobro disso está presente no músculo, entre 6 a 8 milimol por litro de água tecidual, ou também pode ser medido por quilo de matéria seca, quilo de massa muscular, no caso do músculo esquelético. Por que ele está estocado em grande quantidade no músculo? Justamente pelo fato de o músculo ser um tecido que precisa de alta quantidade de energia em pouco espaço de tempo. Imagine você tendo que correr de um cachorro na rua e você não tem energia prontamente disponível no músculo e de forma rápida. Então, o ATP está ali estocado justamente para isso, só que ele acaba muito rápido, muito rápido. E é para isso que nós temos sistemas de produção de energia
3 sistemas que vão atuar para fornecer ATP, ressíntese de ATP, durante a atividade física. E a ligação da alta energia, ela o ADP e o fosfato, eles são ligações de alta energia, tem grande quantidade de energia armazenada nessa ligação, por isso que nós utilizamos então o ATP, e nós temos que clivar ou hidrolisar essa molécula de ATP, quebrando essa molécula em ADP, adenosina de fosfato mais fosfato, para liberar essa energia. E essa energia vai para onde? Vai para os processos metabólicos que necessitam de energia. No caso do exercício físico, a contração muscular. Então, juntando as peças, temos ATP estocado no músculo. Esse ATP está prontamente disponível para ser quebrado. Ele é quebrado em atividades intensas. Ele dura até 2 segundos, então por mais que ele tenha o dobro de quantidade no músculo em relação aos tecidos, ele, numa atividade explosiva e bem rápida, ele já é quebrado em pouco espaço de tempo. E aí é que eu vou ativar já os sistemas energéticos para fazer a ressíntese de ATP e fazer com que ele não caia, né, nos níveis normais, para um bom funcionamento celular. Então, bom pessoal, seria isso então para essa aula. Até o próximo vídeo, onde nós vamos explicar então a